Sabe, eu queria falar sobre igreja rapidinho. Eu queria falar sobre que sonho ser igreja, mas ser igreja de verdade. Eu não sei qual é a sua relação com a igreja, porque a igreja tem um potencial absurdo de transformar a tua vida através do poder do evangelho ou te amaldiçoar também, porque o negócio não é fácil, porque onde tem gente tem problema. Eu queria pregar, eu não posso dizer assim, mas por favor entendam isso como uma hipérbole, a utopia do que é ser igreja. Existe já um parâmetro referencial a respeito do que é ser igreja de verdade. Está lá em Atos capítulo 2. Vocês conhecem o texto. A partir do versículo 42. Você pode abrir aí? O tema? O tema, um sonho chamado igreja. Atos, capítulo 2, versículo 42. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vê se não parece com o que a gente acabou de escrever. A gente falou sobre as cabeças, mas o vídeo anterior falou quão importante Natan e Agnes são e tem sido. E é como se uma igreja viva surgisse das relações. Minha história com a igreja, a verdade é assim, os melhores momentos que eu tive na minha vida foi dentro da igreja. Eu me lembro quando eu era bebê, a gente vai pra onde quando é bebê, gente? Vai pro berçário. Mordi muita criança no berçário. Assim, ó. Fui mordido também pra caramba no berçário. Tia Vilma, minha tia, irmã do meu pai, naquela época não tinha essas coisas. Minha tia, porque na família do meu pai, assim, todo mundo teve filho muito junto, assim. Então, a tia Vilma, de vez em quando, a gente estava no berçário, e para não chamar as mães, a minha tia mesmo já me dava ali de mamar, porque ela tinha muito leite, botava um monte, era uma festa. Aquela foi a primeira ceia que eu tomei. Eu cresci no berçário, mordendo, sendo mordido, já participando do pão ali, junto ali, todo mundo. E depois, quando criança, o que eu fazia? Eu brincava lá na minha igreja, lá na igreja do Tauá. Não tinha, era tudo de barro ainda. Eu brincava de bolinha de gude. Quantos brincavam de bolinha de gude aqui? Búlica. Quantos sabem o que é búlica? Tudo Nutella. No pátio da igreja. Meus pais ensaiando no coral e eu no pátio da igreja. Brincando de búlica. Brincando de corrida de chapinha. Corrida de chapinha? Vocês não são de nada. Isso já é quando criança. Daí eu cresci um pouquinho mais. Daí eu comecei a ir para a igreja, sabe para quê? Para olhar as menininhas. Gente, olha só, lugar de paquerar na igreja, é ou não é? Que essa não seja prioridade, mas imagina, meu irmão, você vai o quê? Você vai paquerar do lado de fora? Vai dar ruim. Minha mãe e meu pai que estão aqui na primeira fileira foram muito sábios em relação a isso, não me falando que eu tinha que paquerar, pelo amor de Deus. O que meus pais fizeram foi direcionar as minhas relações dentro da própria igreja. E hoje os meus grandes amigos sonham com o ministério junto comigo. Quando adolescente eu tive as primeiras experiências com o Senhor. Essa é a verdade. E lá na União de Adolescentes, que era assim que era falado, eu comecei a liderar. Comecei a pregar o evangelho e ganhar gosto por ver vidas transformadas. Igreja é muito bom, gente. Como de praxe, depois do culto de domingo de manhã, o que a gente faz? Compra o frango da padaria.
Gente, essa rotina não é boa para você? Pô, para mim essa rotina é maravilhosa. Se eu não tenho frango amanhã, tem frangão para mim. Já sai da igreja, pá, direto no frango da padaria. Minha mãe que compra com meu pai, é bom que eu ainda almoço de grátis. Pô, bom demais. Esse processo, essa rotina em torno do que é sagrado, porque o sagrado é viver. E viver sob a perspectiva de um Cristo que é ressurreto. Igreja, eu não sei se essa é a rotina que vocês têm de igreja. A minha é. Eu sempre fui uma folha em branco. Eu sei, igreja até é um lugar onde muitas vezes muita coisa errada acontece porque tem ser humano. Mas tem pão sendo partido, tem gente sendo curada, gente sendo transformada. Daí eu cresci um pouquinho mais. Eu virei jovem. E jovens, daí a igreja e a minha rotina era a mesma coisa. Eu vivia mais na igreja do que na minha casa, ou no colégio, ou ia só porque tinha que ir, porque minha mãe obrigava, né? Mas eu gostava mesmo de estar com o povo. Comecei a liderar junto com meu irmão que está aqui, e vários outros amigos. A gente começou a sonhar com as coisas do Senhor. Abrimos terça-feira lá o Clube Bíblico, que era um culto jovem lá na ilha. E começamos a cuidar de pessoas. Vimos jovens chegando, vimos Deus fazendo. Vimos o evangelho sendo expandido. Quanta coisa interessante, incrível. A gente saía do Clube Bíblico, sabe o que a gente fazia? A gente ia para um podrão. Como é que é o nome do podrão aqui que tem aqui ao redor? Como é que é? O César nosso lá era o Água Viva. Depois o Penetra. Agora é o Caju. Depois eu quero um lanche de graça de todos eles que eu estou fazendo aqui propaganda. Aí sabe o que a gente fazia? Depois do Caju, era terça-feira, a gente ainda fazia a resenha depois da resenha. E sabe para onde todo mundo ia? Para a casa do meu pai e da minha mãe. A gente passava a madrugada conversando. Daí você está pensando assim, povo vagabundo, né? Terça-feira à noite fazendo isso. Verdade, a gente acordava no dia seguinte cedo, mas já sonhando com as coisas do Senhor. Já assim, encantado com o que Deus estava fazendo e querendo viver para o Senhor. Daí eu fiquei adulto. E com adulto vem as responsabilidades. E é óbvio que eu decidi para ser da vida, não como pastor. O meu emprego tinha a ver com o relacionamento e tinha a ver com a igreja do Senhor. Eu comecei a fazer música, comecei a trabalhar com música. Por quê? Porque a igreja era aquilo que me encantava e eu queria servir as pessoas através do dom e do talento que Ele tinha me dado. E eu fui para a faculdade fazer música, por quê? Para servir a igreja. Você vê que a igreja estava sempre ali, estava sempre acontecendo. Os meus melhores amigos vieram dali. Os sonhos de começar a implantar novas igrejas começaram porque um dia a gente viu que não fazia sentido ficar vivendo aquele negócio, esconder a luz debaixo do lençol, tem que botar no alto, como Jesus falou, para que ilumine tudo. E aí veio a igreja nos bancários, foi a primeira igreja que a gente implantou. Depois dali veio a igreja batista na rodovia da fome, na BR-119, lá na Bahia. 101, obrigado. BR-101. E o Senhor foi cada vez mais mostrando e transformando. É impressionante. A minha vida sempre foi permeada por sonhos relacionados ao corpo de Cristo. Não tem jeito, evangelho, gente, é experiência comunitária. Por que eu estou falando isso hoje? Por que eu estou falando sobre a minha experiência especial? É óbvio que não só tiveram flores. É óbvio que dentro da igreja a gente tem de tudo. Dentro da igreja a gente tem picareta? Tem, graças a Deus que tem. Sabe por quê? Porque daí o sangue de Jesus pode ser efetivo nele. Dentro da igreja a gente tem gente boa? Não, não tem gente boa. Porque quem pensa que é bom mesmo não entendeu o valor da graça do Senhor. A gente tem gente quebrantada dentro da igreja, que vai se parecendo com Jesus. Isso sim. Tem muita gente hoje que quer viver um evangelho que é dissociado da comunidade. Mas preste atenção em algo que eu vou te falar. Evangelho é experiência comunitária. Sem igreja não existe evangelho. A ideia de que alguém pode se comprometer com Jesus sem igreja, inclusive, é estranho as escrituras. É estranho o texto bíblico. A salvação, tudo bem, a salvação é individual, mas a experiência cristã é comunitária. Não tem como. Salvação é uma coisa, experiência cristã é comunitária. Experiência cristã é outra coisa. É comunitária, é relacional. Na experiência cristã, gente, nada é individual. Uma experiência privada de espiritualidade não é uma experiência cristã. Quer ver um exemplo disso? Por exemplo,
Eu nunca entendi para que serve Trindade, né? Esse conceito teológico, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são um. É um conceito extremamente abstrato, helenizado. Mas assim, de forma mais existencial, Deus só se entende em comunidade. Deus só se entende três. Não existe Deus sozinho. Só existe Deus no plural. Da mesma forma, a igreja espelha a essência de quem Deus é. Que coisa bonita, né? Então, entenda o que eu acabei de falar. Não existe experiência cristã que não seja comunitária. Nós acabamos de ler o texto que explica o primeiro avivamento da igreja cristã. O Espírito Santo veio e desceu sobre 3.000 homens, lá em Atos capítulo 2. E qual é o desdobramento de uma experiência com Deus? O desdobramento é a igreja. Todo avivamento culmina na igreja. Não estou falando sobre instituição. A instituição é necessária para que a igreja viva, a igreja eterna, ela continue forte e viva. Nós precisamos fazer conta, nós precisamos comprar coisas, nós precisamos pagar coisas, nós precisamos receber coisas. Isso é para que a igreja viva das relações em que Cristo é repartido no centro dela possa continuar viva. Então, o que aconteceu aqui foi que o Espírito Santo veio, o Espírito Santo desceu, e qual foi essa consequência desse primeiro grande avivamento na área cristã? O que acontece quando o Espírito Santo vem e sacode as estruturas de uma sociedade? Esse texto nos afirma. Esse texto nos ensina que todo e qualquer avivamento transforma uma multidão de egos absolutos em uma comunidade. Uma multidão de egos absolutos em uma comunidade. A resposta de qualquer avivamento é a conversão dos nossos egos individuais em uma comunidade do Cristo ressurreto. De um passa a ser plural, de individualidade para ser comunidade. É o tal do pagar um preço para ser um só coração do Senhor. Tem um preço a ser pago. A resposta de qualquer avivamento é a igreja gloriosa do Senhor. Qualquer avivamento. Atos 44, 32 diz o seguinte: da multidão dos que creram, era a mente uma só, e um só coração. Olha que coisa interessante, gente. O texto está afirmando aqui que a nossa fé não é do campo da razão. Não, a nossa fé é do campo dos afetos. Um só coração. É a mente que se desdobra nas relações. Uma só mente, um só coração. Como se fosse uma questão, uma relação das frases, das sentenças consecutivas. Talvez comece na mente, mas termina no afeto, termina no coração. É isso mesmo que o próprio Jesus falou. O verbo se fez carne. Ou seja, a apreensão se tornou em existencialidade. A transcendência se tornou em imanência. A experiência cristã não é uma experiência que se sustenta na razão, na racionalidade. Muito pelo contrário, ela se sustenta em afeto. Experiência cristã se sustenta, sabe no quê? Aqui, ó. Não é só isso. É comida, bebida, é bolinho no final da célula, é conversa leve, e a gente engordando pra caramba. Por isso que fala que crente não bebe, mas come pra caramba. Porque experiência cristã tem mesa. É bom demais. Eu creio que hoje aqui começa e se inaugura uma nova etapa de uma experiência cristã para muitos aqui em Ramos. Muitos. E hoje eu quero compartilhar com vocês qual é o sonho de Deus pra gente. Rapidamente. Hoje nós estamos multiplicando o potencial de evangelização do bairro de Ramos. Não que essa igreja seja a voz absoluta e única para pregar o evangelho. Muito pelo contrário. Tem gente já fazendo excelentes trabalhos aqui. Mas nós estamos falando que a gente veio agregar. Porque onde a igreja de Jesus chega, as coisas acontecem de forma sobrenatural. E há transformação e mudança de vida. E qual é a igreja que Cristo tanto sonha? Em primeiro lugar, essa igreja é a comunidade de afeto em torno de Cristo. A igreja que Cristo sonha é uma comunidade onde o pão é partido, a vida é partida, e Cristo é partido em nós e por nós.
em nós e por nós. A igreja é tudo que gera afeto em torno de um Cristo ressurreto. Os últimos momentos da vida de Jesus, Jesus faz o que é mais importante. Ele faz, imagina, a gente vai morrer amanhã. Eu não vou fazer o que é supérfluo. Jesus guardou o essencial por último. E o que Jesus fez? Em último lugar, com aqueles seus amigos, ele fez o quê? Botou todo mundo assim sentado e fez o quê? Comeu uma refeição, ceiou. E naquela ceia, naquela relação de igreja, que é pão e afeto, Lucas 22, ele explica dessa forma. Jesus estava lá e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós, fazei isso em memória de mim. Toda reunião em que partimos o evangelho nas relações, nós chamamos de igreja do Cristo ressurreto. Sabe por quê? Porque tem comunidade, porque ninguém parte o pão sozinho, e também tem memória de Cristo. Fazer isso em memória de mim, porque o evangelho é se fazendo carne nas nossas relações. Por exemplo, célula e igreja, gente, depende. Tem comunidade, tem memória de Cristo? Por exemplo, passeio com amigos da igreja, gente, depende. Tem comunidade, tem memória de Cristo? Por exemplo, família sentada à mesa, a igreja? Depende. Tem que ter comunidade e tem que ter memória de Cristo. Uma vez, na primeira implantação que eu tive a oportunidade de participar, dentro de uma comunidade sem terra na Ilha do Governador, a gente estava lá, eu e meu irmão, e a gente sempre se reunia com o povo numa salinha assim, gente. Pensa numa salinha pequenininha assim. E a gente primeiro foi nas casas e começou a cuidar deles nas casas. E a gente trouxe, era um punhado de pessoas. E toda quarta-feira eu e meu irmão e mais um amigo para lá. Era dentro de uma comunidade, a 10 metros da boca de fumo assim. Imagina. A gente ficou lá 16 anos. E a gente começava a pregar o evangelho, e parecia que aquele povo não estava entendendo nada. Mas realmente não estavam entendendo nada. Porque o sangue de Jesus que purifica, isso é uma linguagem extremamente metafórica. Faltava alguma coisa, a gente era muito garoto. Quantos anos a gente tinha, Luiz César? Tinha 20 anos. Garoto. Por aí. Aí até que um irmão da igreja onde a gente era, um senhor, ele falou: sonhei com vocês. Que a gente começou a pedir uma estratégia para o Senhor. Deus, dá uma estratégia para a gente não está conseguindo conectar esses corações. Dá uma estratégia para a gente, Daí esse irmão sonhou, o nome dele é Hélio. Sonhou e falou assim: sonhei com vocês. Vocês estavam entrando naquela comunidade e Deus falava para vocês assim, ó: façam só algo, só deem amor para aquele povo. Eles precisam experimentar o evangelho antes de entender. Daí, no domingo seguinte que a gente foi para a igreja, nesse lugarzinho, sabe o que a gente fez? A gente estava começando e falou assim: hoje nós vamos fazer um culto diferente. A gente foi na padaria da frente, comprou 1 quilo de mortadela, comprou 30 pães e Guaraná Toby. E a gente passou a tarde inteira com aquele povo, comendo, partindo pão, amando, abraçando. A partir dali, a igreja começou. Quando as relações se estabelecem, e é isso que diz, ó: da multidão dos que creram era só coração. Então, antes de se fazer instituição, se faz relação. É por isso que a nossa igreja não implanta, a não ser que seja missionário, mas não implanta a instituição antes de existir a relação, antes de existirem células, antes de existirem os pequenos grupos. Porque as relações que fazem brotar a instituição, e nunca o contrário. Da multidão dos que creram era só um só coração, e a alma uma somente, uma semente. É isso que nós vimos e nós acabamos de ler. Pessoal, na igreja não tem nós e eles. A igreja acolhe e a igreja ama. A igreja não julga, muito pelo contrário. A igreja viabiliza o evangelho. Sabe por quê? Porque de fato o que constrange? O apóstolo Paulo já falou: o amor de Cristo nos constrange. Esquece. Quem convence do pecado, da justiça, do juízo, gente? Quem? É o Espírito Santo. Quantas vezes a gente tenta tomar o lugar do Espírito Santo? A melhor coisa que você pode fazer como igreja é: senta aqui, vamos comer um pão com mortadela? Vamos?
Vamos comer um pão com mortadela? Aí a primeira aplicação que eu trago para você é: quem você tem que chamar de eles, que você tem que voltar a chamar de nós? Quem? São eles? Não são eles, é nós. É a gente. Quem? Não existe ele e nós. Existe corpo de Cristo. Essa igreja não tem palavra de partidária, prosélita. Ela não quer convencer ninguém a nada. O que ela faz é cair na graça do povo. A partir daí tudo se faz. Cai na graça, são as relações. Ganhar o coração dos que cercam. Sabe como é que ganha o coração dos que cercam? Guaraná Toby, mortadela e pão. Aí você faz a metáfora que você quiser da tua vida. São relações. Gente, não tem coisa melhor que igreja. Eu estou tentando trazer aqui, eu não sei, daqui a pouco eu vou aplicar. Eu não sei qual é a sua relação com a igreja. Talvez seja a pior do mundo. Porque hoje nós temos 1/3 de desviado. Culpa da igreja, da falsa igreja. Talvez você veja aqui hoje curtir, fala assim: opa, tem um negócio novo acontecendo lá. Mas de fato, você tem medo de se machucar. Hoje, Jesus está falando para você aqui: não existe cristianismo sem uma experiência comunitária. Não existe ser crente sozinho, gente. Não existe. Sabe, é essa igreja que ganha o coração dos que cercam. Ela só testemunha da graça de Deus na sua vida, ponto final, sendo e vivendo. Ela anda no temor do Senhor, partilhando vida. E quando a igreja é o que ela deve ser, ela é maravilhosa, ela é irresistível. Ó, na igreja eu arrumei uma gatinha e casei com a gatinha. Na igreja eu ganhei profissão. Não estou dizendo de ser pastor não, porque pastor não é profissão, pastor é vocação. Olha, eu por causa disso, eu tive uma vocação como músico. Eu sustentei a minha família por muito tempo como músico. Foi difícil de abrir mão, inclusive. Eu só abri por causa de uma vocação. Na igreja, eu aprendi a falar e me comunicar. Na igreja, olha, quem faz parte da igreja, lidera uma célula, meu irmão, sai com certeza na frente do mercado de trabalho, não é a gente? Ah, sai. A igreja ensina a gente a ser cara de pau. É ou não é? Cara de pau de Jesus. A igreja é maravilhosa, ela é irresistível. E eu vejo testemunho de pessoas que chegam e que não gostam de crente. Eu também não gosto de crente não. Crente, esses crentes que tem aí religiosos, eu não gosto não. Que não gostam de religião, eu também não gosto. E por isso chegam todos cautelosos, receosos, magoados. Mas quando a comunidade, ela é o que tem que ser de verdade, quando a igreja é o que tem que ser de verdade, e abraça, e ama, independente de quem é, sabe? Então, essas pessoas passam a desejar Jesus. Essas pessoas passam a falar: opa, peraí, tem uma coisa diferente. Eu quero que esse povo faz, eu quero que esse povo vive. Essas pessoas se tornam testemunho de que o evangelho é poder de Deus para a transformação do homem. Eu estou falando de um sonho aqui hoje. Então, o primeiro ponto do meu sonho é: igreja é comunidade de afetos. É bom demais. Eu vivo na igreja, eu gosto de igreja, sou igrejeiro. Ah, mas a nossa igreja só tem um culto, né? Você está certo, mas eu gosto de 50 cultos. O pessoal fica doido comigo lá na igreja. Eu gosto, não é o culto, são as relações. Em segundo lugar, do meu sonho, e que o texto fala como ideal para a gente: a igreja que Cristo sonha é uma comunidade onde só o amor ensina. O ponto de partida é o amor. Versículo 42: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E o que esse texto quer dizer sobre se dedicar ao ensino dos apóstolos? O que é isso? A pergunta é: como os apóstolos ensinavam? Como Jesus ensinava. E como que Jesus ensinava? Sabe qual era a técnica de Jesus? Vamos para uma sala de aula. Deixa eu dizer aqui de verdade que o evangelho, de jeito nenhum. A técnica de Jesus era uma só. Ei, como é que é seu nome? Te vi na árvore. Ih, verdadeiramente és filho de Deus. André, vinde verde então, seu senhor. Foi no outro e falou assim: ei, seu nome Natanael, né? Então, quer seguir um discipulado que você nunca teve? Eu quero, então vinde verde. Só existe evangelho numa relação de amor.
e os afetos, inclusive, vão moldando para que um se pareça com o outro. Gente, a pedagogia já ensina. Tem um pedagogo chamado Rubem Alves que ele fala que ninguém ensina nada para ninguém. O que nós fazemos é aguçar o conhecimento, aguçar o espírito investigativo. E como que a gente faz isso? Encantando. A proposta de qualquer discipulado é o encantamento. Eu encanto, cara, que cara excepcional. Meu irmão, quero estar perto. E a partir daquele momento a gente fala, opa, peraí. E a gente vai se parecendo. É ou não é? Não acontece isso com os nossos filhos? Os nossos filhos, quando vem um pai fazendo barba, ele vai lá e faz a barba também. Porque é encantamento, é o herói. Pois é o amor que ensina. O grande mestre Jesus nos ensina que não existe persistir nas doutrinas dos apóstolos sem a comunidade, sem o vinde verde. Só se ensina nas relações. Só se ensina aguçando o espírito investigativo. Sem o vinde verde, Jesus chamou primeiro, por exemplo, para o afeto, aquilo que se converteria em aprendizado. O afeto vem antes do aprendizado. Só as relações ensinam algo. Só o amor, gente, sabe ensinar. Não existe conhecer sem afetos. Não existe conhecer sem uma experiência comunitária. E através do partir do pão, estabelecemos o que cremos. Fala para mim que isso aí não mexe contigo isso, cara. Comigo mexe. Comigo aquece. Mas demais. Sabe, não tem como termos a ideia certa a respeito de Deus se não vertimos a lente certa que nos faz ler sobre Deus. E essa lente se chama quem nos ensina quem Deus é, gente. A igreja. As relações. É por isso, inclusive, que a Bíblia fala lá no texto de Hebreus, se você diz que ama a Deus que você não vê, e aborrece o seu próximo, não ama o seu próximo que você não vê, você não ama coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque a relação vertical, o conhecimento de quem Deus é subjugado numa experiência saudável horizontal. Isso é incrível, porque o evangelho é uma experiência comunitária. Não tem como termos a ideia certa a respeito de Deus se não vestirmos as lentes certas. E o nome dessa lente é igreja, a comunidade do Cristo ressurreto. Sabe, a maneira como nós nos relacionamos com a igreja tem muito a ver com a maneira com que nós entendemos Deus. Por isso, se escolhemos a comunidade errada para pertencer, tem muita gente que pensa que Deus não é aquilo. Não tem jeito. A lógica aqui é o seguinte: a doutrina dos apóstolos, mesmo sendo verdadeira, se não for uma experiência comunitária, pode gerar morte. E eu falo isso para teólogos de plantão aqui. De verdade, tudo é subserviente a uma relação. E é uma relação de amor. Eu gosto muito desse processo de ensino através de afetos. Para mim, a maior experiência em relação a isso é a experiência de uma mulher que chegou para o profeta Eliseu. E o Eliseu, ela sempre tinha um quartinho para Eliseu lá, e para Eliseu prometeu um filho para ela. E daí aquela mulher teve um filho. Ela não queria um filho, e aquele filho depois morreu. E aquela mulher foi tirar satisfação com o profeta: eu não te pedi filho, pô. Por que você me deu filho? Agora resolve o problema que você me deu. Eliseu pediu para o seu servo, o nome do servo Geazi, pediu para o seu servo dizendo assim: olha só que interessante, toma aqui o meu cajado, você vai na minha frente, e você vai colocar o meu cajado no corpo da criança, vai orar para Deus, e aquela criança vai ser ressurreta. Aquele rapaz foi e fez exatamente como Eliseu fez. E sabe o que falou? E sabe o que aconteceu? Nada. Por quê? Porque aqui está o rito, a doutrina, o que se faz não é necessário. Agora, olha quando tem cura de fato. Eliseu veio logo atrás de Geazi, entrou no quarto, e aquela criança estava morta. E sabe o que Eliseu faz? Bota o corpo dele no corpo da criança, cabeça na cabeça da criança, boca na boca da criança, e sopra fôlego de vida. Isso é uma das coisas mais interessantes, sabe? Sem vida na vida não há ressurreição. É isso que está falando aqui. Sem corpo no corpo não há ressurreição. Sem abraço não há ressurreição.
sem sorriso, sem choro. Não há ressurreição. A resposta para esse mundo é o pão partido, o corpo sobre o corpo, o choro junto com o choro. O evangelho é ideia que se fez carne. Ideia que se fez carne. O evangelho é comunidade que ensina. Então talvez a aplicação aqui para você seja assim: está na hora de ajustar as suas lentes sobre quem Deus é. Jesus chama hoje você para, através da relação, ressignificar a sua experiência com Deus. Quanta gente fora aqui? Quanta gente que diz: isso não é mais para mim. Eu sou servo de Deus. Mas você se deixa moldar? Você parte pão? Não existe evangelho sem experiência comunitária. Em terceiro e último lugar, eu estou acabando. A igreja que Cristo sonha é uma comunidade, preste atenção nisso. Primeiro, é uma comunidade de afetos. Segundo, é uma comunidade em que só o amor ensina, não é a sua doutrina, não é o que você entende a respeito de Deus, não é a sua forma de pensar a respeito de Deus. E em terceiro lugar, a igreja que Cristo sonha é uma comunidade plural. Plural. Você já se perguntou quem foi a igreja que Jesus resolveu formar? E Jesus chamou essa igreja. Ele resolveu formar, está lá em Mateus capítulo 16, versículo 24. Diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, ou seja, tem que fazer o caminho de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, do meu jeito. Você tem que fazer o meu caminho. Mas não é do seu jeito não, tem cruz. Então tome a sua cruz e siga-me. Seguir quem? Ele. Então com Jesus. Então é fazer o caminho de Jesus, mas do jeito de Jesus e com Jesus. Não existe outra restrição para essa igreja. Jesus mesmo mostrou isso, formando a sua igreja. Você lembra da igreja de Jesus? A igreja que Jesus pastoreava não era uma igreja boa não. Para começar, o presidente da igreja era Jesus, é óbvio, não é o pastor, né? Mas vamos dizer assim, o cara grudado em Jesus, quem que era? Era Pedrão. Quem era Pedrão? Pedrão era um carne de pescoço. Meu irmão, Pedro, queria dar espadada nos outros para arrancar a cabeça. Vocês conhecem essa história. E Jesus chamou ele. Todo zoado, mas chamou. Na igreja de Jesus tinha um cara que era odiado, que não podia ficar sozinho. Por quê? Porque era um traidor dos judeus. Quem era ele? Mateus, o publicano, o pior dos inimigos dos zelotes. E engraçado que também na igreja de Jesus tinha um outro cara chamado Simão, o zelote. Ou seja, Mateus com Simão era a treta certa. Tudo ali, convivendo no mesmo lugar, suadinho do mesmo jeito. Na igreja de Jesus tinha gente que não acreditava tanto assim. Tomé. Tinha gente que precisa ver para crer. Está lá. Na igreja de Jesus também tinha joio, mas Jesus não tirou. Judas. Jesus chamou um por um e constituiu com aquele povo uma igreja que tinha tudo para dar errada. Mas essa igreja chegou aqui hoje, está sendo instituída, porque aqueles 12 que não valiam nada foram transformados pelo poder do evangelho de Jesus. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Todos eram igrejas e foram escolhidos por Cristo para ser igreja. Então, gente, a igreja é lugar de mentiroso? Mas desde que ele decida fazer o caminho de Jesus, com Jesus e do jeito de Jesus. Ok? Então, gente, a igreja é lugar de pedófilo? Olha, que ninguém falou agora. Mas desde que ele decida fazer o caminho de Jesus, com Jesus e do jeito de Jesus. A igreja é lugar de homossexual? Mas desde que ele decida fazer o caminho de Jesus, com Jesus e do jeito de Jesus. A igreja é lugar de guloso? Aí é fácil, né? Porque você se identificou. Mas desde que decida fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. A igreja é lugar de eleitor do Bolsonaro?
mas desde que decida fazer o caminho de Jesus, com Jesus e do jeito de Jesus. A igreja é lugar de eleitor do Lula. Mas desde que decida fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. Você percebe? Nós vamos sendo sectários. Gente, você não está fazendo o que Jesus mandou fazer. Eu sei que eu estou te provocando, mas não se esqueça que Jesus já falou a respeito disso. Um semeador plantou na sua colheita trigo, mas o joio cresceu. O que Jesus falou? Não tire o joio. Não é papel seu discernir, porque você vai arrancar o trigo. E quantas vezes nós damos uma de Deus e arrancamos quem Deus ama? Pô, tá ruim, né? Assim, para uma inauguração de igreja, tá ruim, né? Gente, igreja é uma comunidade que quem faz separação é o Cristo ressurreto e aqueles que têm o sangue nos seus umbrais. Quem discerne isso não somos nós. Quem discerne isso é o próprio Cristo. Igreja, comunidade de partilha, igreja aonde Jesus é ressurreto novamente, é lugar não de exclusão. Quem faz essa separação é Cristo, não cabe a nós fazer. Então, no nome de Jesus, não diga quem é trigo ou quem é joio, não diga quem é do diabo ou quem é de Deus. Deus chamou muita gente de filho, que a gente está chamando de filho do diabo. Tem um texto, um livro chamado Green Book, e conta a história verdadeira de um pianista negro que viajava nos Estados Unidos na época da segregação racial, com um livro que dizia assim, ele dizia aonde ele poderia frequentar e aonde ele não poderia frequentar. Banheiros só de negros, restaurantes só de negros, outros só de brancos, lugares só para negros, outros só para brancos. Hoje nós não temos esses livros para dizer aonde a gente pode ir. Nós não temos esse livro. Nós não temos placa na parede. Mas os acessos às pessoas muitas vezes são bloqueados. Eles são subjetivos, eles acontecem, eles estão aí. Por tipo de roupa, por cor de pele, por opção política. Sim, pessoal. Na comunidade do Cristo ressurreto há liberdade, há autonomia, porque só é o amor. Quando se há uma escolha por amar, o amor e liberdade inclusive caminham juntos. Mas a presença de Deus há liberdade. Então, não exclua da mesa quem pensa diferente de você, mas que está no segmento do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cabe ao Senhor fazer a separação. O que nos cabe é saber conviver muitas vezes com o diferente. Dos que pensam diferente, mas estão no caminho de Jesus, caminhando do jeito de Jesus e com Jesus. Na mesa de comunidade do Cristo ressurreto tem lugar para todo mundo. E sabe o que vai acontecer no final, gente? É uma das coisas mais lindas do mundo. Apocalipse fala que todos vão estar cantando ao Cordeiro de Deus. Da mesma forma, Apocalipse 5:9 diz o seguinte: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação, gente de toda cor, de todo jeito, de todo tipo. Todos foram convidados para participar da mesa, porque foram comprados por um alto preço, se encontraram com o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, e decidiram caminhar no segmento de Jesus, do jeito de Jesus, e Cristo é glorificado e ressurreto neles. Aleluia! Então aprenda a conviver com o diferente. O diferente, por muitas vezes, só é diferente, mas não precisa chamar de inimigo. Então aprenda a conviver com o diferente. O que me chama a atenção é um pessoal que quer selecionar um irmão, e quem é, quem não é. Gente que quer viver a vida de comunhão da igreja com gente legal, os seus critérios, sabe? Porque tem gente chata em qualquer lugar, gente. Aqui também tem um monte de chatinho de Jesus. Tem ou não tem? Tem aquele texto do apóstolo Paulo diz pra gente que tem que suportar uns aos outros. Tem gente que pensa assim, o certo é suportar. Tem gente que a gente tem que suportar mesmo, porque o cara é tão chato mesmo, que a gente tem que suportar o cara.
sabe? Aqui também tem, mas Deus tem cada filho, que eu não sei aonde ele arrumou, inclusive. Cada filho, meu irmão. Agora é errado a gente simplesmente fazer um sectarismo. A igreja que Cristo sonha é uma comunidade plural, então não boicote isso. Boicotar essa pluralidade é em direção a uma ditadura. E agora eu quero aplicar, já vou chamar o pastor Marcelo aqui para tocar. O que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com isso? Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que na comunidade do Cristo ressurreto tem lugar na mesa para todos que quiserem estar, desde que se vistam com a roupa certa. E eu vou falar sobre isso. E deixa eu falar para você, se quiser pode tirar o fundo para o pastor Marcelo tocar. Tem lugar na mesa para você, inclusive. Então puxa uma cadeira, mas deixa ao seu lado, por exemplo, cadeiras vazias também. Pode deixar, para que o diferente possa sentar. É isso mesmo. Num sonho chamado igreja, que Jesus teve, sabe, esse sonho, ele conta uma história linda. Um rei prepara um banquete para o casamento do seu filho. Ele pede para os seus servos convidarem os convidados que ele tinha, convidados especiais. E os seus servos foram e convidaram a todos aqueles que tinham convites nominais. Todos eles apresentaram desculpas. Eu tenho que ver um campo que eu quero comprar. Eu acabei de casar, eu não estou com tempo. Voltaram. Aquele rei que era o símbolo de quem Deus era, ele falou assim: eu devo ter feito o convite errado, deve ter alguma coisa errada. Eu vou refazer o convite. Volta lá e convida as mesmas pessoas. Agora eu botei hora, eu botei data, eu botei lugar. Eu falei que era de graça, que eles seriam do melhor de comer, eles poderiam participar da festa. Meu filho vai casar, eu quero dar uma festa. Mas agora a receptividade do convite foi ainda pior. Ele chegou lá e aqueles que foram fazer o convite, inclusive foram pegos por aqueles que foram convidados, e aqueles foram amarrados, inclusive eles os mataram. Aquele rei ficou irado, disse que botou fogo, inclusive, aonde eles moravam. Isso fazia alusão, óbvio, que aconteceu em 70 depois de Cristo com Jerusalém, que foi queimada pelo Império Grego. Pelo Império Romano, perdão. O que acontece é o seguinte: aqui está falando sobre metáfora daqueles que não receberam o convite. Mas aí aquele rei, que é um rei festeiro, disse assim: a festa vai acontecer, independente do que aconteça. Saiam por aí e convidem. Se tiver cara de gente, traga para cá. Saiam pelos valados, pelos becos, pelas esquinas. Andou, falou, tragam para cá. Mas todos que chegavam, como no casamento judeu e naquela época era, não precisavam levar roupa para o casamento, porque lá tinha um guarda-roupa antes deles entrarem no casamento. A única prerrogativa era essa: você deixa a sua roupa ali e pega a roupa que o rei já preparou para você. Quando o rei chegou na festa, lá estava o banquete pronto, a fanfarra tocando, as pessoas felizes. E o rei passou e olhou todos aqueles que estavam ali, até que ele mirou em um que não tinha trocado de roupa. Era aquele que falou assim: peraí, essa minha roupa está bem vestida, eu conquistei, é mérito meu, eu estou apropriado para o casamento. Entenda algo, meu querido e minha querida: na festa do Rei Todo-Poderoso, não há nada que a gente possa fazer para merecer entrar do jeito que a gente está. Aquele rei pediu para tirar aquele rapaz dali e disse: aqui você não pode ficar. Gente, as bodas do Cordeiro, onde o noivo é Cristo e a festa é o reino de Deus, Jesus escolhe dar lugar para todos. Essa é a verdade. E o que Ele nos pede? Apenas uma coisa: troca de roupa. É seguir o caminho de Jesus, com Jesus, mas do jeito de Jesus. Mas eu tenho que te falar algo: independente dos trapos de imundícia que a gente vive, o próprio Deus Todo-Poderoso hoje sai pelos convites por aí, e sai por aí pelos valados, sai por aí pelos becos e fala: eu estou convidando você, tem lugar na mesa para você também. Para você também. E o ingresso qual é?
Ah, meu querido, ele já comprou com um alto preço. O sangue de Jesus já fez tudo novo e Ele te dá acesso a esse lugar de festa. E hoje Ele te convida para um grande banquete. Isso é lindo. Eu acho isso lindo, gente. E para você, crente, que já faz parte desse banquete, entenda algo. O banquete não é só exclusividade sua não, cara. O maior problema é que essa instituição, os nossos conceitos, eles muitas vezes afastam. E a gente esquece que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito. Não cabe a você. Tu está sendo, em nome de Deus, um anticristo. O convite não é exclusividade sua. Nós cristãos celebramos a vida de todo mundo. Nós ficamos felizes quando as pessoas descobrem Jesus e o Evangelho. Mesmo que elas ainda não tenham descoberto direito, mesmo que elas ainda estejam tropeçando, mesmo que elas ainda estejam no processo, nós chamamos para a mesa. Afinal de contas, crente, você que tem aí uma índole libada, você já aprendeu a jogar, mas cuidado, porque você sabe esconder bem os seus erros. Porque a Bíblia fala, aquele que não tem pecado é mentiroso. Sabe, nós chamamos todo mundo para a mesa. Nós chamamos de irmão, inclusive. Se chegar um assassino aqui hoje e fala, eu quero me vestir com as vestes certas. Se chegar o cara que for, sabe que é a primeira coisa que a gente faz? A gente abraça esse cara e fala assim, seja bem-vindo, meu irmão. Daqui a pouco você vai ser um grande pastor no nosso meio. Então, puxa uma cadeira, compra 1 quilo de mortadela, uns pãezinhos francês bom pra caramba, 2 litrão de Toby e vamos começar a festa. Vamos começar a festa. Eu sei que muita gente aqui hoje foi machucada na vida da igreja. E eu não preciso ser profeta para falar isso não. Toda vez que se começa uma igreja nova no bairro, muita gente machucada chega. Deixa eu falar algo para você. É por isso que eu trouxe essa palavra. Eu sei que não é uma palavra de inauguração, era para ser uma palavra de vitória, né? Eu sei. Mas eu sei que isso aqui vai germinar em muito coração aqui. Sabe? Deixa eu falar para você. Se você foi machucado com a vida de igreja, talvez você protagonizou cenas que foram show de horrores. Mas eu falo agora como quem nasceu dentro da igreja. Eu nasci dentro da igreja, já contei a história para vocês. Eu conheço as salas escuras. Na verdade, o ser humano é isso, gente. A igreja não é a comunidade dos santos, é a comunidade dos santificados. E ser santo no Senhor é aquele que se quebranta diariamente. A igreja é esse processo que o próprio apóstolo Paulo definiu assim: se hoje nós enxergamos em parte. Se hoje nós profetizamos em parte. Se hoje nós vivemos em parte. Mas um dia, haverá um dia em que o conheceremos assim como somos conhecidos, e viveremos da mesma forma. Então, meu querido, eu sei, eu tenho lugar de fala nisso. Eu conheço os porões da alma humana. Somos gente é isso mesmo, é tudo farinha do mesmo saco. Eu sou farinha do mesmo saco. Se não fosse evangelho, se não fosse a graça, se não fosse a segunda chance, se não fosse isso. O apóstolo Paulo já sabia. O crente maduro é assim, consegue inclusive ajustar a expectativa em relação ao outro, entender onde tem que colocar a expectativa. O apóstolo Paulo falou assim: as coisas que eu queria fazer eu não fazia, as que eu não quero fazer eu faço, miserável homem que sou. Mas diz o texto bíblico que exatamente na quebra, na fraqueza, é que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Isso é lindo, gente, isso é lindo demais. Então, preste atenção nisso. Eu estou falando com você que está machucado, que veio saber qual é. É com você que eu quero falar. Tem isso tudo aí que você está falando, e eu posso acrescentar mais um monte na sua lista. Mas deixa eu te afirmar outra coisa também. Eu posso também te afirmar que eu conheço, e eu posso falar que nessa igreja gloriosa eu conheci o amor da minha vida, que é você, Priscila, tá? Só para saber. Nessa igreja gloriosa, os meus filhos nasceram, foram criados e tomam o restinho da ceia que sobra. Coisa ruim, mas é. Nessa igreja que eu fui criado, eu tenho os meus melhores amigos.
Nessa igreja que eu fui criado, cara, eu dei minha vida por ela. Porque não tem como eu não dar a vida pelo que Jesus deu a vida. Essa igreja que eu amo. Então assim, tem problema? Tem, tá certo. Mas também eu conheço tanta gente boa aqui dentro. Tanta gente que quer fazer o certo. Tanta gente que quer amar, sabe? Tanta gente apaixonada por gente. E que não importa o tipo de gente. Chegou aqui, está andando, a gente está abraçando. A gente está beijando. A gente está acreditando. Porque a gente faz o que Jesus mandou fazer. Essa igreja que me encanta. Eu posso afirmar que conheço muito mais a graça e a multiforme ação de Deus manifesta nessa comunidade do Cristo ressurreto. E o meu apelo aqui hoje é um só. É que você considere se render ao fato de que a experiência com Deus só se dá por essa via chamada igreja, comunidade. Então eu tenho que falar para alguns aqui hoje: perdoa a igreja, abaixa a tua expectativa em relação a ela, e não confunda o Deus da igreja com a igreja do Deus. São coisas totalmente diferentes. Nessa igreja aqui, ó, na igreja do Senhor, eu já fui muito machucado, muito feito. Você não tem noção de quanto pastor é machucado. Por que a gente continua fazendo o que a gente faz? Sabe por quê? Porque a gente não faz por causa da igreja, a gente faz por causa do noivo. Essa coisa diferente. Gente, a gente não tem uma aliança com a noiva, a gente tem aliança com o noivo. Mas não tem jeito. O noivo e a noiva são indissociáveis. Deus odeia o divórcio. Olha que metáfora. Deus odeia o divórcio. Talvez você pergunte assim: você acredita mesmo que a igreja é tudo isso, Everton? Eu não só acredito, eu tenho certeza. Eu já tive muitas razões para me desigrejar. É óbvio. Se você tem uma, eu te dou mais umas 1000. Sem problema. Mas Jesus tem um sonho. Jesus tem um sonho. E o sonho de Jesus se chama igreja. A comunidade onde Cristo é ressurreto. Eu não sei quanto a você, mas eu sempre pedi para Deus assim: eu quero sonhar os seus sonhos, Senhor. Eu quero sonhar os seus sonhos. E hoje Deus está falando para a gente: você quer sonhar? Então sonhe. O meu sonho tem um nome. E esse nome é igreja. Igreja. Eu de vez em quando fico me imaginando assim, pensando, e eu vou falar como se estivesse falando aqui para Maré, que é a próxima implantação do nome de Jesus. Para Ramos, sabe? Já imaginou se alguém falasse assim para Jesus, por exemplo: Senhor, em algum lugar esse sonho da igreja aí que o pastor Everton acabou de pregar se realizou? Eu já imaginei de Jesus respondendo assim: sim, em alguns poucos lugares, mas já se realizou. E daí com certeza eu perguntaria talvez para ele assim: mas Senhor, e a Igreja Batista Atitude de Ramos é um desses lugares onde o seu sonho de igreja deu certo? Imagina se ele respondesse assim, gente: sim, meu filho, lá deu certo. Eu combati bom combate, cara. Guardei a fé. Acabou. Ela pode me levar. O grande sonho de pastores sérios, porque tem pastor sério, gente. Tem pastor sério. O grande sonho de pastores sérios é chegar diante de Deus e falar aqui, ó: mãe, que eu cuidei bem da tua noiva, agora eu te devolvo. Se tirar o evangelho do ofício pastoral, só sobra problema, gente.
é minha oração diária. Quando eu chegar velhinho diante de Deus, quando Deus me chamar, Ele me recebeu e falou assim: pode entrar, servo bom e fiel. Agora pode pegar o teu galardão. Sou apaixonado pela igreja. Toda vez que abre uma igreja, e eu estava ali chorando agora, eu sou responsável. Eu sou responsável. Eu sou responsável de cobrir o Bruno, de cobrir o Gesiel que está aqui. Eu sou responsável de cobrir o Davi, que vai ser, e outros pastores. Eu sou responsável. Se pensar de forma prática, é mais problema. Para que vai abrir mais? Forma prática. A gente só faz o que faz, gente, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. E aonde esse Evangelho é vivido, experimentado, este é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Ele parte e dá para a comunidade. Nós somos a ceia viva de Deus, partida para esse mundo. Igreja é o grande sonho de Deus. E eu também sonho com o que Deus sonha. Eu sonho com essa comunidade do Partir do Pão, onde o que se parte, reparte a própria vida. Vida nossa e vida do Cristo ressurreto. E aí, começamos uma igreja. E agora? Daqui a pouco a poeira vai baixar emocionalmente. A gente está feliz hoje. E o que vai ficar depois? A gente leva daqui que a gente decide, gente. Sabe o que a gente tem que decidir hoje? Não é fazer por causa do Bruno, não é fazer por causa de uma bandeira, não é fazer por causa da atitude, não é fazer por causa do pastor Robson, nem do pastor Reb. É fazer porque um dia Ele nos amou tanto e a gente responde com amor. Então quando estiver ruim, porque vai estar ruim, a vida é assim, bom, ruim, é normal. A gente simplesmente não coloca em xeque, em jogo, o nosso lugar no corpo, mas a gente pega de braços fortes, dizendo assim: se o Senhor me deu isso, é por isso que eu vou viver, e por essa causa que eu vou até o